Beleza, galera. Agora sim, oficialmente, para quem está conosco, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro de comunicação empresarial e estratégica, pessoal. Pessoal, eu vou passar um recadinho para vocês antes de passar a palavra para a professora Melissa. Esse recadinho é direcionado ao pessoal da turma T4, tá bom? Eu já disponibilizei para vocês, eu pedi para a Rita compartilhar no grupo de vocês um material de apoio para o projeto de extensão, ok? Então, não está completo o material, eu sei que falta algumas partes ali, mas ainda essa semana eu vou disponibilizar para vocês ali uma partezinha complementar, ainda falta um vídeo, falta um documento, ok? Mas o principal, o mais importante, que é o mockup, né? Eu desenvolvi o mockup no Pencil, eu gosto bastante do Pencil, que é uma ferramenta, na minha opinião, uma ferramenta fantástica, tá? Já disponibilizei para vocês, fiz lá um mockupzinho bem legal, então peguem o link, usem como material de apoio, e assim que eu tiver o material completo, eu vou disponibilizar para a turma T4 lá no portal da faculdade Facite, beleza? A professora já está testando aqui o Meet, já vou passar a palavra a ela também. Aliás, vou até cumprimentar a professora. Professora Melissa, muito boa noite, como é que está a senhora? Tudo bem? Tô ótima, graças a Deus. E você, Alex? Bem também, professora. Hoje bem melhor, tô recuperado da sinusite aqui, graças a Deus. A base de remédio, né, professora? Não tem jeito, né? A gente vai ficando velho, vai ter que usar remédio pro resto da vida, não tem como fugir, né? Mas sua voz tá melhor mesmo hoje. Graças a Deus, professora. A voz melhorou. Tamo indo. Vamos ver se a gente consegue levar até o fim de semana, né? Estamos só na segunda, né? No final das Estamos contas. só na segunda. Eu recebi uma figurinha hoje, né? Eu falei assim, meu Deus, que semana extensa, né? Eu falei, mas na segunda-feira já mandaram. Segunda, meio-dia, né? É verdade. Pessoal, eu vou aproveitar aqui. Professora, a senhora quer testar aí antes de eu compartilhar as redes sociais da senhora aqui? Não, eu testei já, só pôr na tela cheia, né? Agora Isso mesmo. Pessoal, vou aproveitar aqui, antes de passar a palavra para a professora Melissa para iniciar a aula, vou divulgar as redes sociais da professora Melissa, principalmente o canal aqui no YouTube. Já vou pedir para a professora Melissa comentar. A professora Melissa é produtora de conteúdo digital. A professora, depois do doutorado, iniciou... Aliás, inclusive foi no doutorado, né, professora? A senhora iniciou esse processo de produção de conteúdo, né? Eu iniciei no doutorado com uma amiga minha, era um podcast mais acadêmico, sobre a minha área de cultura e consumo. E aí, legal. a gente começou a ter cada uma ideia, eu falei, não, eu vou falar da minha tese, você fala da sua. Aí eu continuei depois do doutorado, que eu finalizei, eu falo sobre relacionamentos amorosos e consumo. Ah, legal. Aí, pessoal, um conteúdo bastante diversificado. Professora Melissa é da área de administração, professora Melissa tem o doutorado na área de administração de empresas, é isso, né, professora? É isso, eu vou explicar para eles depois. Isso, perfeito. Professora Melissa, traz um conteúdo diversificado aqui para vocês, tá, pessoal? Não é bem um conteúdo tão técnico quanto a gente vê, né, na área acadêmica, mas a professora Melissa traz aí algo mais associado ao nosso cotidiano, é isso, né, professora? É isso, essa aqui é minha paixão, né, gente? É a minha pesquisa, não é gerencialista, isso aqui é o que eu faço por, digamos, hobby, assim, né? Ganhar dinheiro, aí eu vou na parte mais técnica, mas esse aqui não é. Exatamente. Tá aí, pessoal. Então, a professora Melissa tem esse canal no YouTube chamado Pode Consumir de Tudo um Pouco, né? Então, a professora traz temas bastante interessantes ali. Então, vou pedir a força de vocês, a força aqui das turmas de ADS, para ir lá no canal no canal da professora Melissa no YouTube, tá bom? Vou deixar o link aqui com vocês também, tá? Quem puder, vai lá no canal, se inscreva lá no canal, deixa lá o like nos vídeos, assistam os vídeos, o conteúdo da professora Melissa é muito bom, beleza? Pessoal, e para a gente finalizar aqui, o LinkedIn da professora Melissa, tá? Melissa-Esperandil, beleza? Vai lá, adiciona a professora Melissa, adicionem, não, sigam a professora Melissa, porque assim, pessoal, às vezes é tanto contato que a professora Melissa recebe que adicionar fica difícil, mas siga o conteúdo da professora Melissa, tá? Ela sempre posta alguns conteúdos bastante interessantes lá no LinkedIn também. E por fim, aqui nós temos o Instagram da professora Melissa, tá? Melissa Esperandil, tudo junto. Vou deixar os links aqui com vocês. Professora Melissa também compartilha o conteúdo digital dela no Instagram, beleza, pessoal? Então vão lá, sigam a professora Melissa, que ela também leva o conteúdo para a plataforma do Instagram, beleza? Pessoal, hoje então é o nosso último encontro. Já vou passar a palavra à professora Melissa. Tá todo mundo preparado? Professora, o que a senhora preparou hoje para nós, que é o nosso último encontro de comunicação empresarial estratégica?
Eu preparei as práticas éticas de comunicação das empresas, né? A gente vai Verdade. finalizar com conteúdo bem corporativo, porque até agora a gente falou de comunicação, a gente foi fazendo, né, palmilhando para a gente falar sobre comunicação corporativa, governança, responsabilidade social e tudo mais que envolve a comunicação organizacional, né? Perfeito, perfeito, professor. Conteúdo bastante interessante, pessoal. Para nós que somos da área técnica, nós que somos programadores, analistas de sistemas, futuros gerentes de projeto, engenheiros de software, nós não temos tanto contato na faculdade com esse conteúdo quanto a professora Melissa teve na área de administração. Então, nós precisamos exercitar bastante esse conteúdo. Eu não achava importante no período da minha faculdade. Hoje eu acho extremamente importante, professora. É uma visão bastante complicada, nós da área de TI, nós não enxergamos muito com olhos de tanta importância durante o nosso período da faculdade, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente sente falta, principalmente da comunicação empresarial, principalmente da parte de ética no trabalho, né? Tem muitos profissionais da nossa área, professora, que vivem naquela linha tênue do hacker e da TI ética. Então, o pessoal ainda não enxerga com tanta importância, mas, pessoal, eu falo uma coisa para vocês. Eu fui para o mercado de trabalho, ainda estou no mercado de trabalho, e eu sinto muita falta de ter prestado atenção nas minhas aulas de comunicação empresarial e estratégica, né? Então, eu acho que é muito válido vocês prestarem atenção. Conteúdo bastante legal, estou acompanhando com a professora aqui, e eu acho que isso vai ser muito útil para vocês. Não é, professora? Estou errado? Não, eu não acho. Eu sou adepta da gente ser multidisciplinar, né? Acho que a gente vive num mundo multidisciplinar e aquela coisa que o conhecimento está quadradinho só da sua área, isso não cabe mais no mundo de hoje, né? É verdade, com toda certeza. Eu sou muito adepta, né? Nossa, gente, eu estudo fotografia, eu estudo psicanálise, eu estudo administração, eu fiz meu doutorado numa área bem antropológica da administração, eu gosto dessa coisa de produção cultural, então eu acho que isso só enriquece a gente, na verdade, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, nenhuma matéria, que às vezes, tipo assim, eu acho muito tonto quando alguém fala assim, ó, juro por Deus, eu tive aula de Bhaskara na universidade, no ensino médio e nunca utilizei. Não, você não aprendeu Bhaskara para utilizar, você aprendeu para desenvolver seu raciocínio. Exatamente. Aí, do A nada, a gente tem pessoa que ter vai... o profissional de hoje tem que ter essa pegada, na minha opinião. É verdade, é verdade. Precisa aproveitar todo o conteúdo multidisciplinar, pessoal. A gente não pode ficar preso só na nossa área. Vocês já sabem, eu sou técnico em contabilidade também. Eu prestei mais atenção na disciplina de comunicação empresarial quando eu cursava o técnico em contabilidade do que na graduação. E sinto muita falta de não ter prestado atenção nessa disciplina durante minha graduação. Professora, comunicação é tudo. Sem comunicação a gente não faz nada, inclusive na TI, não é mesmo? Não, com certeza. Tá ótimo. Pessoal, então vou passar a palavra à professora Melissa. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Fique à vontade, professora. Então, boa noite, pessoal. Que coisa, na última aula passou muito rápido, muito, muito rápido. E eu estou aqui só para explicar um pouquinho para todos que vocês... não sei se todos estavam aqui. A minha formação, tá, gente, é administração. Eu trabalho com gestão. Mas nas minhas redes sociais, eu tenho essa pegada de produtora, né? Até produzi um documentário, fui contemplada aqui no edital daqui em Maringá, sobre o cachorrão aqui. Tá lá no YouTube, se alguém quiser ver. E eu falo sobre, e eu tenho um podcast. Então, nas minhas redes sociais, o meu LinkedIn, eu preciso dar uma atualizada nele, eu vou fazer isso. Tá na lista para eu fazer, mas, né, enfim. Eu quero colocar mais coisas lá sobre marketing, tal, e gestão de uma maneira mais corporativa. Mas o meu Instagram e meu YouTube, eu levo mais para esse lado da comunicação, né, de cultura e consumo, tá? Então, assim, lá eu não vou estar falando sobre comunicação empresarial, sobre gestão. Então, é isso que eu queria, né? Não queria frustrar vocês, que eu dei uma aula uma vez e aí as pessoas acharam que eu ia ficar falando lá sobre dados e tal, e a menina falou, nossa, professora, você poderia falar sobre isso. Falei, mas não dá tempo, né? A gente tem que escolher algumas coisas, que eu também tenho um monte de coisa para fazer, né? Trabalho em outros lugares, não trabalho só aqui, então não dá. Mas
Só para explicar a vocês, tá? E no LinkedIn, se quiser adicionar, pode adicionar, eu aceito todas as pessoas. Me adicionando no LinkedIn, eu aceito sem dó, tá? Então, fiquem à vontade. Então, vamos lá, deixa eu digitar aqui. Digitar não, apresentar. Não, é tela cheia que eu tenho que ir. Tá. Vamos ver. Apareceu, né? Apareceu sim, professora. Estão Sim. vendo meu slide? Só um minutinho. Agora sim, professora, perfeitamente. Tá em tela cheia, né? Então tá bom. Tela cheia, sim. Então tá, ó. Como eu não tô vendo vocês, eu vou falar, daí eu dou uma pausa e volto para ler os comentários de vocês. Mas também, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser me interromper, eu não me incomodo. Fiquem à vontade, tá? Pode abrir o microfone aí, eu falo meio alto e sou meio surda. Então tem que dar uma gritadinha, que senão eu não escuto. Mas pode ficar à vontade para me interromper, tá certo? Então, a gente está na nossa última aula, então a gente vai falar das práticas corporativas e da responsabilidade social, tá? Última aula. Então, o que a gente falou até aqui, só para vocês, né, para vocês entenderem? A gente foi palmilhando né, o caminho para a gente chegar efetivamente, né, em comunicação empresarial. Então, a gente falou lá sobre, né, a comunicação estratégica, os elementos da comunicação, falamos de canais de comunicação, o tanto que é importante dentro da comunicação estratégica, até na nossa vida, os canais que a gente utiliza para a gente se comunicar. Falamos do que pode ter um problema ali de comunicação, que são várias questões que podem causar um problema de comunicação. Falamos de linguagem e comunicação eficaz, então falamos, né, como que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que os dois tipos de linguagem, eles entram na comunicação, e a linguagem não verbal, ela é muito importante porque ela fala bastante coisas. Falamos sobre, né, como que se dá a comunicação escrita, a comunicação oral. Falamos das questões de linguagem, quando se utiliza uma linguagem mais culta, uma linguagem mais coloquial. E demos uma pincelada ali no pronome de tratamento, porque, né, caso a gente trabalhe em cargos públicos, assim, dentro dos ambientes corporativos, a gente não utiliza tanto os pronomes de tratamento, né? Mas, enfim, em cargos públicos, em situações mais formais, isso acontece. E aí falamos, né, a aula passada, de como que se planeja uma comunicação, dos elementos do storytelling, do sketchnoting, o que significa isso dentro da comunicação empresarial. Falamos de identidade, imagem, reputação, que é, né, já o trampolim para essa aula, que a gente vai falar das práticas corporativas, né? E aí a gente vai ficar bem entendido esses três elementos, como eles trabalham juntos. Falamos da mediação de conflito e, principalmente, né, como que a gente se comunica na era digital, tá? Então, na era digital aí tem as redes sociais, tem uma facilidade de, ao mesmo tempo, eu acho assim, que é um paradoxo, que a gente tem uma facilidade de como a gente se comunica. Parece que também a comunicação ficou mais truncada, porque parece que a gente tem muita, como é que fala? A gente tem muita opção, né, de como se comunicar, tá? Então, comunicar não é apenas falar, é a gente se fazer entender. Então, a gente precisa saber qual que é o contexto né, o contexto que a gente está, qual que é o teor da nossa fala, o que a gente precisa falar e como que a gente vai falar, tá? Então, era basicamente isso. Agora, tudo que eu falei, lógico que tinha a ver com comunicação empresarial, mas essa última aula é a cereja do bolo, e nós vamos falar assim mesmo da prática corporativa, tá? E vamos falar um pouco de responsabilidade social. Como que vocês acham, assim, que a questão, né, de responsabilidade social e a questão da comunicação empresarial, de como que as empresas se comportam, né? E não só como elas se comportam, como elas falam desses comportamentos delas. O que isso tem a ver com comunicação? O que isso tem a ver com colaboradores, clientes, sociedade, tá? Vou tirar o ESC aqui, porque eu quero ver se alguém arrisca aí um palpite, alguma coisa, porque nossa aula vai estar meio que direcionada, né, nessa pergunta, porque a gente já viu que a comunicação ela tem a comunicação interna e a comunicação externa. Então, a comunicação interna é tudo que acontece, né,
nos limites da organização, então entre colaboradores superiores e pares, e a comunicação externa com clientes, fornecedores, stakeholders e com a sociedade num todo, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se alguém, né, tem alguma coisa para falar. Se não tem problema, que a gente vai para frente e a gente vai ter bastante coisa para falar. Mas eu queria entender com vocês, assim, o que vocês acham mais um pouco dessa questão, assim, da prática corporativa e a comunicação empresarial e responsabilidade social. Primeiro, assim, o que vocês entendem por responsabilidade social? Hoje eles estão quietinhos, Alex. Estão quietinhos. Então eu vou falar. Boa noite. Eu acredito. Boa noite, boa noite. Responsabilidade. Boa noite, boa noite. Acredito que. Acho que o áudio dele está falhando bastante, professora. Ah, tá. Não é, porque a minha internet, às vezes, ela falha, então não é a minha, não, é a dele, né? Não, a internet dele está falhando bastante. Ô, William, você que tá falando? Bom, Alex, se ele não falar, eu falo aí, viu? Tá bom, vamos lá. É o William que tá falando? Agora é. Manda lá, meu querido. É a primeira vez que você fala, né, William? Aqui nessa aula, sim. Pronto, então tá bom. Do meu ponto de vista, responsabilidade social seria a plena observância dos atos, né, do que a gente pode executar e influenciar outras pessoas, né, na fala, nos atos, nas atividades, principalmente na área da tecnologia, né? Por exemplo, eu já trabalho um tempo com teste de intrusão, né? Logo, a responsabilidade social, no caso desse tema, é bastante melindroso, podemos dizer assim, porque o profissional possui alguns conhecimentos que, caso ele não tenha uma ética, ele acaba causando ali um impacto social muito grande. Então, acredito que está mais voltado ao uso, no caso da nossa disciplina aqui, de uma linguagem, ou então de uma comunicação mais assertiva, com um objetivo de você prevenir certos impactos sociais. Eu acho, no meu ponto de vista, é isso. Não, perfeito. Isso é uma parte. Quando a gente fala em responsabilidade social, é uma questão que abrange. Isso que eu queria mostrar para vocês. É algo que abrange a empresa inteira como um todo, sabe? A gente tinha muito antes, hoje não tanto. Vocês são mais novos, vocês já estão em outro mundo, mas quando começou essa conversa de responsabilidade social, a gente ligava muito a responsabilidade social com o meio ambiente, sabe? Só com o meio ambiente. Hoje em dia não é mais. O William me falou certinho. Tem outras coisas. Tem a comunicação, tem como que uma empresa se comporta, tem como uma empresa lida com dados, tem como uma empresa lida com a inovação e tecnologia. São várias coisas, tá? Então, a responsabilidade social, ela tem 5 pilares básicos hoje em dia. E que é o que a gente vai falar aqui. E por que a gente está falando desses pilares? Porque é a partir deles que a gente vai se comunicar, tá? E aí, se vocês lembram da aula passada, que não adianta também, né, uma empresa comunicar coisas e ela não fazer, né? Ela não pregar as coisas que ela comunica, tá? Então, isso significa internamente também. Então, isso que é muito importante a comunicação. A comunicação, ela tem que ser para fora e para dentro, tá? Eu não sei quem tem a oportunidade de trabalhar numa empresa. Eu já tive, né, a oportunidade de trabalhar numa multinacional. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional. E como gestora e administradora, eu acho que trabalhar em empresas... Não que em empresa pequena você não aprende, não é isso. Claro que você aprende em todos os lugares, né? Como eu disse. Toda experiência é um conhecimento, toda experiência é válida, todo conhecimento ele pode te ajudar em alguma coisa. Então, nunca é em vão. Mas quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, quando eu trabalhei em multinacional, que eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande, eu abri meu... Né, eu vi um outro mundo, assim, parece que eu fiz outra faculdade, outra universidade, outro curso. Porque existe muito a comunicação interna, né? Para que esses colaboradores sejam engajados nos propósitos
da determinada organização, né? Então, se a organização, se ela é diversa, lembra a aula passada, que eu dei exemplo para vocês do Starbucks, que é uma empresa bem diversa e que teve um problema em uma determinada filial nos Estados Unidos, e como que foi, como que aconteceu, né? Enfim, então, é isso. A responsabilidade social, ela engloba mais coisas, tá? Tem mais alguém que quer falar? Tinha a pessoa que estava... Pode falar. Sim, professora Melissa, eu não sei se o rapaz estava falando, conseguiu ajustar a internet ou o microfone, mas tem uma pergunta da Franciele bem importante aqui, professora. Franciele Belmonte perguntou: a responsabilidade social abrange a inclusão também? Com certeza absoluta. Eu sou... essa é uma opinião pessoal minha, até estou expondo aqui para vocês. Eu acho que, obviamente, que quando a gente vai falar em organizações, o que a gente precisa é lucro, né? Não tem como. Até as que não visam lucro, elas precisam de... né? Porque daí o lucro delas é de uma outra maneira, mas elas precisam fazer dinheiro e ter caixa rodando para que as coisas funcionem, né? Sem dinheiro não tem nada. Mas eu acredito que as empresas, elas precisam se fazer outras coisas, né, para que seja um agente social também, né? Inclusive nós como ser humano também. Mas a inclusão, com certeza, a inclusão, a diversidade. Eu até acho, gente, eu não sei, eu já trabalhei em ambientes bem plurais, bem diversos. O resultado é outro, porque são outros pontos de vista, né, da gente. Então, eu acho assim essencial, né? Tanto como prática corporativa ética, como prática corporativa eficiente. Perfeito. Professora Melissa, já que ninguém quer falar aqui, eu posso fazer uma pergunta para a senhora referente à responsabilidade social, só para a gente poder engajar o pessoal a falar um pouquinho? Tem problema? Claro! Professora, nos tempos de hoje, nós temos as redes sociais, nós temos meios de comunicação eficientes, meios de comunicação instantânea. A senhora acredita que as empresas estão se engajando mais em programas sociais, em divulgar? Aliás, existe um interesse das empresas em expor as suas atividades sociais, programas sociais, atividades de inclusão, porque isso acaba atraindo um público maior para elas? Eu acho que elas fazem isso. Eu acho que, assim... junta a fome com a vontade de comer, né? Já que a gente faz, vamos falar que a gente faz. Mas eu não acho tão errado, assim, sabe? Eu acho que... Eu até vou trazer um case do Boticário, que eu tive muito envolvimento com o Boticário, e eles na minha opinião, eles são uma empresa brasileira que promovem bastante a responsabilidade social, e eu falo isso com propriedade de causa, porque quando eu trabalhei na Apter, eu atendi muito tempo o Boticário, então tive muito contato com a empresa Boticário, sim, acompanho eles, porque é uma empresa que me interessa. Perfeito. Hoje em dia não, porque eu acho que meu tempo já passou, mas eu gostaria de ter trabalhado lá, gostaria de ter tido uma experiência lá, e eu acho que sim, né? Então a gente vai até falar sobre essa questão da comunicação, né? Mas também não adianta só fazer post na internet e aí não ter as ações, né, de uma maneira efetiva dentro da sua empresa. Isso daí hoje em dia, né? Exatamente, professora. Eu penso o seguinte, eu já li e já ouvi muitas críticas de pessoas que dizem o seguinte: as empresas promovem ações sociais, promovem principalmente aquelas ações sociais do meio do ano, campanhas para alguns determinados públicos, né, para poder atingir aquele público e acabar lucrando mais. Mas eu tenho uma opinião, professora, a respeito disso, se a senhora me permite compartilhar. E se eu estiver errado, professora, a senhora, por gentileza, me corrija a respeito disso. Mas eu acredito que, por mais que exista um interesse econômico em cima dessas empresas, eu vou promover uma campanha para aumentar a minha visibilidade para determinado público. Eu acredito que isso motiva as outras empresas a fazerem exatamente o mesmo. Peraí, a outra empresa... E é uma espécie de soma zero ou todo mundo ganha, né? As empresas fazem isso para lucrar mais, mas acabam incentivando as outras empresas a fazerem exatamente a mesma coisa. Não que isso seja o propósito, mas isso acaba engajando
e as outras empresas também promovem as mesmas ações, promovem as mesmas atividades de inclusão, na verdade. E eu acredito, professora, que isso, do ponto de vista econômico, todo mundo acaba ganhando, né? O público-alvo também, os públicos-alvos da campanha, as empresas acabam ganhando porque lucram mais, porque atingem um determinado público, e a visibilidade disso de todo mundo melhora, né? Diga-se de Ainda passagem. bem, né? Porque a gente precisa disso, né? O mundo precisa, somos pessoas diversas, né? Uhum. Não dá para querer só um tipo de pessoa, só um tipo, né? Na minha opinião. Exatamente. Pessoal, mais alguém quer comentar aqui? Senão a professora Melissa vai retomar o conteúdo. Aquele nosso amigo que tentou comentar aqui deu probleminha no microfone, quer retomar? Eu ia comentar. Ah, tá. Pode falar, depois eu comento. É que eu tenho uma coisa que. Eu não sei. É uma fofoca corporativa, tá, gente? O que eu vou falar. Vamos Mas lá, eu vou Médici. deixar o colega comentar primeiro, depois eu comento. É uma fofoca corporativa. Eu não tenho. Nunca eu ouvi isso de algumas pessoas, eu não tenho uma fonte segura. Então, eu vou fazer uma fofoca aqui para vocês. Mas eu vou esperar o Médici. Não sei se é esse nome, tá? Mas tem uma pessoa com a mão levantada, pode falar, depois eu falo. O Médici provavelmente é apelido. Manda, Médici, meu querido. Qual a sua dúvida ou seu comentário, por gentileza? Será que o Médici está com problema no micro? Médici, alô? Professora, pode fazer o comentário, Médici? Assim que você tiver com o microfone habilitado, já pode interromper a professora aqui, que a professora está aguardando sua dúvida. Pode falar, professora, por gentileza. Vou fazer uma de Léo Dias, exatamente, é sobre uma fofoca. Mas há um tempo atrás, teve uma campanha da Natura de Dia dos Pais com... Eu não sei qual que é o nome que ela usa agora. Ele usa, né? Com a Tami. Eu acho que ele usa Tami ainda, ele não trocou de nome. Mas com o filho da Gretchen. Vocês lembram os filhos da Gretchen? Que ela tinha uma filha chamada Tami. Oi? E ela fez a transição e hoje em dia ela é um homem trans. Eu acredito aliás, professora, eu só conheço esse filho da Tami, não conheço mais nenhum outro. Então, ele era, né? Ele nasceu mulher e ele usa o nome Tami. E aí, beleza, a Natura fez uma campanha com ele de Dia dos Pais. Porque ele, na época, eu acho que ele estava envolvido com uma menina, ou era casado com uma mulher, que eles tinham filho, ele tem filho, não vou saber certo. Mas eu sei que a campanha foi com ele. E aí me falaram, offline, né, que essa campanha não era para ser com ele, que eles iam fazer uma campanha que tinha uma outra influencer chamada Tami e que iam fazer essa campanha com essa influencer, né? E com o pai dela. E aí, quando vazou a notícia, vazou Tami, o filho da Gretchen. E aí, isso a Natura, né, virou trend topic, foi de uma maneira muito positiva. E eles embarcaram nessa, e aí acabou que a campanha de Dia dos Pais foi feita com o Tami, o filho da Gretchen, né? Esse homem trans. Eu não sei, assim, o que eu não sei se é verdade, se teve essa troca, sabe? Eu sei que a campanha foi no ar, a campanha foi com ele mesmo, isso eu sei, isso não é mentira, não. Mas eu não sei se foi essa coisa que era outra pessoa e vazou e a Natura pegou uma oportunidade e tal. A Natura, né, se for verdade, tá, gente? Vamos dizer, se for verdade. A Natura, ela surfou na onda, mas eu acho que ela, né, utilizou a questão da inclusão, mesmo de uma maneira, né, melhor ter utilizado do que não. Mas, realmente, ela foi parar, na época era o Twitter, né, nos trend topics do Twitter, e, né, isso, hoje em dia, isso é um tipo de ativo, né? Se a empresa está na mídia, se todo mundo fala dela, se todo mundo coloca as hashtags dela, se todo mundo comenta os posts dela, isso é um tipo de ativo, não está ainda mensurado nas empresas de capital aberto, mas é um tipo de ativo, né? Então é isso que eu queria comentar. Meu momento Léo Dias.
É justo, é justo. É um ativo importante, professora. Eu ia comentar justamente que o Pedro comentou: falem bem ou falem mal, mas falem de mim, na verdade. Então, isso se torna um ativo, aliás, na minha opinião, hoje. E eles, né, aproveitaram o hype. Eu não sei se isso é verdade, tá? Se essa coisa da influencer e tal. Mas, de qualquer maneira, né, eles aproveitaram esse hype e fizeram a campanha. Eu acredito ser verdade. Eu teria feito a mesma coisa, não julgo. Eu acredito ser verdade, porque no ano da propaganda, professor, as ações da Natura foram nas alturas, definitivamente, né? Subiu muito, né? Foi uma das empresas que mais se valorizaram, as empresas no Brasil que mais se valorizaram naquele momento. Acho que isso é uma campanha importante, uma campanha interessante, mas eu ainda tenho uma opinião particular, professora, a senhora me permite dizer que eles fazem isso porque eles aproveitam o hype para atingir um determinado público-alvo e lucrar mais com isso. Eu acho que existe um ponto negativo, né? Existe um ponto negativo. Eu vou criar uma campanha. Eles estão se aproveitando de um grupo social para poder lucrar, mas eles acabam incentivando outras empresas a fazerem exatamente o mesmo. É a história que eu comentei com a senhora, é um jogo de soma zero, né? Todo mundo sai ganhando. E dá visibilidade, né, para um homem trans, que não é um homem, né, tipo, que a gente vê todo dia na mídia, né, uma visibilidade para um grupo que eles existem. A gente querendo ou não, gostando ou não, sendo a favor ou não, eles estão aí. Então, eu acho válido. Eu acho que o hype não foi nem pelo fato de ser o Tami, mas foi pelo fato do Tami ser um homem trans, mas foi pelo fato do Tami ser um homem polêmico. E os comentários. Exatamente, fazia os comentários na época, participava daquele programa do Raul Gil, não sei se participa hoje, né? Mas sempre participava de debates com padres, com pastores, e aí a Natura aproveitou esse hype. Peraí, eu tenho uma figura polêmica aqui, uma figura que testa comentários bastante polêmicos, vou aproveitar o hype. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha legal, tem gente que não acha. Mas todo mundo vai falar sobre. Todo mundo vai... Exatamente. Falei bem ou falei mal, mas falem de mim. Professora, já vou pedir para a senhora retomar o conteúdo, só quero ver se o Médici conseguiu recuperar aí o microfone. Médici, por gentileza, está conseguindo falar com a gente? Vocês estão me ouvindo agora? Opa, perfeitamente, meu querido. Estava zoado aqui, eu consegui consertar. Professor, não esquenta, fofoca é que o povo gosta, você sabe, né? Então fica tranquilo, à vontade. Eu adoro uma fofoquinha, sou fofoqueira. Fala, meu nome é Marcos, tá? Isso é abreviação do meu nome, tá bom? Marcos, tá. Isso, ótimo. Beleza? Professor, mas prefere Médici ou prefere Marcos? Não, é porque é o meu nome do Google, do meu e-mail. Então, tá? Mas é Marcos, com certeza. Tá ótimo, Marcos. O que acontece? Eu queria falar sobre empresa. Essa questão de responsabilidade e tudo mais, quando a falha vem da empresa. Eu trabalhei num grupo na Atento, né? Vocês conhecem, e a gente prestava serviço para o Nubank. E aí era uma operação supervisionada pelo próprio Nubank, ficavam lá os analistas do Nubank e, obviamente, nós terceirizados. E aí me espantou pra caramba. E isso não faz nem muito tempo, tá? Tem o quê? Uns 3, 4 anos? Enfim, hoje eu não estou mais lá. E aí, parecia uma ONG. Os caras... poxa, é um banco, né? Então, a gente está falando de banco. Então, o lucro é sempre máximo, né? Os caras, tipo, davam muitas ferramentas, assim, para a gente dar desconto de uma porrada de coisa, sem precisar argumentar com o cliente. Porque era operação de cartão de crédito e tudo mais. E aí, os caras começaram a dar uma liberdade muito grande na própria operação. Tipo, tinha coisas absurdas, do tipo, na hora do intervalo, ter praticamente um baile funk. Tipo, os caras levavam caixa de som. Cara, assim, era uma coisa muito absurda. Tipo, caramba, cara, assim, onde é que eu tô? Isso aqui é uma empresa? Isso é uma empresa? O que é isso aqui? E aí, assim, os caras levavam caixa de som no intervalo, tinha um som altíssimo e era funk mesmo, tá? Era aqueles funks horrorosos, com aquelas letras, que não são letras, né? Com aqueles, enfim... agressivas, né? Pra caramba, assim, era um chorume musical, né? E aí, o que acontece? Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Isso aqui eu não entendi muito bem qual que era a pegada desses caras. E aí, passado o tempo, os caras começaram a cair na realidade, que é lucro. E aí o discurso mudou. Essas liberdades, os caras retiraram dos operadores muito abruptamente, sabe?
Então, aquele discurso que era mãozinha na cabeça, vem cá, meu fofinho, essas coisas, não, é tipo, você tem que fazer assim, assim, assim. Tirou a liberdade, tirou aquela liberdade exacerbada das pessoas. E aí, bom, trocando em miúdos, o tempo passou, São Paulo perdeu essa operação foi toda embora para a Bahia. Até que a Atento, inclusive, estava quase perdendo a operação do Nubank para outros call centers, né? Então, assim, esse lado também, quando a empresa não sabe, digamos assim, não sabe se portar de forma responsável, né? Tirou emprego de uma porrada de pessoas que estava aqui, tipo, eu fazia o meu trabalho tranquilinho, não participava de nada daquelas coisas, né, que eles promoviam, fazia meu trabalho bem feito e tudo mais, e uma porrada de gente perdeu os empregos para outras pessoas de outro estado, porque a empresa simplesmente não soube se portar. Isso é uma questão de responsabilidade social, com certeza absoluta. Professora Melissa, aproveitando a pergunta do Marcos, quero complementar e perguntar para a senhora qual é o limite da responsabilidade social? Seria quando ele começa a impactar o lucro da empresa, professora? Nossa, que pergunta! Não, eu acho que não é sobre só dinheiro, entendeu? Novamente, obviamente que qualquer empresa que está funcionando, a primeira coisa é o lucro, e se começa a impactar o lucro, né, todo mundo sabe que as coisas vão, né, a conversa muda, né? A conversa muda totalmente. Saber desenvolver pessoas, né, professora? É. Para poder levar o legado para frente, né? É. Mas eu acho que tem, né? Tem a questão do lucro, tem a questão do impacto social, no sentido que tipo de impacto uma empresa ela traz para a comunidade dela, impacto negativo, e qual que é o impacto, quais são as medidas que elas fazem para minimizar esse impacto social, né, ambiental. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, a Apter, a empresa que eu trabalhava, a gente é indústria de plástico. É uma empresa que, né, é uma indústria que é muito nociva para o meio ambiente. Então, assim, o que a Apter faz, né, para minimizar o impacto ambiental que ela causa pelo lucro, entendeu? Então, ela tem que fazer outras coisas. Ela tem que ter área conservada, ela tem que ter logística reversa, ela tem que usar material reciclável no máximo possível de processo dela. Então, é assim, né? É bem complicado. E aí tem coisas que é assim, né? Que as empresas tem coisas que as empresas são éticas mesmo, tem coisa que as empresas fazem porque é lei. Né? Exatamente, é um tema extremamente complexo e amplo e tênue, né? Assim, os limites são tênues. O Bruno levantou a mão também. Se ele quiser falar, pode falar, Bruno. Vamos lá, Bruno. Qual a sua dúvida, meu querido? Dúvida ou comentário, querido? É um comentário mesmo. Boa noite, professora Melissa. Boa noite, professor Alex. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei agora, eu estava notando essas falas. Aí é o seguinte, me parece que toda ocasião de uma circunstância, ela tem um apelo forte, como eu posso dizer assim, populacional, né, mesmo. Igual, por exemplo, quando houve aquele desmonte daquela barragem, não sei se vocês lembram, me parece que foi duas, em Minas Gerais, não sei se vocês acompanharam, depois Brumadinho e Mariana, né? Me parece que teve depois disso, aí a gente, vamos falar assim, em questão de metodologia, né, da empresa para com a sociedade. Aí fizeram, né, foram mudando a forma de minerar e fizeram, me parece que um sistema de planta de filtragem, né? Agora, a maioria das minerações são obrigadas a trabalhar com minério mais a seco, né, normalmente. Então, assim, modifica uma circunstância, me parece que isso entra depois num caso de uma autopromoção da empresa, né? Vamos falar assim, nós estamos preocupados com
vamos falar no caso da mineração, com uma mineração eficiente, mais responsável e assim por outros fatores também, entendeu? Eu acho que tem essa questão de apelo populacional, de repente, né, não sei se um caso extremo desse, se ele vai ganhar essa relevância, igual tem aí a questão desses dois casos, né, mas eu acredito que sim, né, seria um Sim, fator sempre isso que... acontece. E o fator também da agenda, a agenda 2030, né, se não me engano, ela bate forte hoje em dia nessas empresas, né, a questão aí do o consumo consciente, essas outras coisas, e parece Social. que a empresa ela tem a promoção, né, de o próprio merchandise, ela tá fazendo isso aí e já tem a promoção para com a sociedade, né, do uso correto dos insumos. Eu vou trazer o caso do Boticário, assim, daí é, vai ficar bem claro. Lógico que o que aconteceu em Brumadinho e Mariana é uma tragédia, é um descaso, né? Porque isso aconteceu porque a empresa estatal, né, não estava muito preocupada, né? É uma população extremamente vulnerável. Então, né, assim, mas obviamente que hora que acontece uma tragédia, né, desse tipo, ou um acidente, às vezes nem uma, nesse caso foi uma tragédia, mas um acidente, o que vai acontecer, né? A gente traz leis para que minimize esse tipo de coisa, né? E verdade. E o que acontece? Esses tipos de situações aí, né, fica mais gritante ainda uma possível margem de erro, né? Quando a Sim, pessoa quando na empresa, no caso, ela vai nesse tipo de atividade, tem uma regulamentação muito mais sim, incisiva nessas questões por sim, causa desse tipo de possível sim, problema. sim. Mas aí ela, exatamente. Assim, só que aí, né, gente, eu agora vou pensar um caso que é um caso mais pontual, assim, menor, né? Que eu conversei isso hoje. Eu trabalhei em uma de consultora agora, né? Esses 6 meses, dos meses do ano, numa agência de turismo de luxo, né? E aí tem uma menina que ela começou a trabalhar lá e ela estava processando essa empresa que ela trabalhava antes. Por quê? Porque ela trabalhava em um lugar, numa agência, e aí veio essa agência de Portugal, eles né, vieram aqui para o Brasil, eles quiseram implementar um certo tipo de pacote de viagem que vende muito na Austrália, então eles acharam que aqui no Brasil também venderiam. Então eles fizeram essa implementação e não deu certo. Aqui no Brasil não foi para frente. E aí eles pegaram e mandaram essa menina embora. Então ela tinha um trabalho lá de um tempão, eles ofereceram o dobro de salário para ela foi, ficou 3 meses, foi mandada embora. E ela está processando eles. Eu não sei, assim, né, gente? Não dá para eu falar, porque eu não sei dos detalhes, qual que foi a negociação que ela teve com eles, mas assim, eu não acho que ela ganhe, entendeu? Porque assim, isso pode acontecer. Se eu vier aqui e falar, ô Marcos, onde você trabalha? Então, eu tenho uma empresa. Assim, assim, assado. Vai acontecer, beleza, você vem e a empresa não dá certo? Que esse é um risco de mercado que a gente corre, né? Quando a gente troca de emprego, quem nunca aqui trocou de emprego para ir para outro emprego? A gente corre esse risco. Quem nunca trocou e o emprego que você trocou, você falou, nossa senhora, o que eu fui fazer? Comigo já aconteceu isso. Mas é um risco que a gente corre. Não tem como eu processar a empresa porque não supriu minhas expectativas. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Que tem muita coisa. A maioria das coisas, né? Que no caso de Brumadinho e Mariana, realmente é uma empresa estatal que se negligenciou, né? Era óbvio que isso acontecia. Isso estava prestes a acontecer a todo momento, sabe? A todo momento. Não sei quem que aqui trabalha em indústria, né? Indústria é um lugar para ter acidente de trabalho, é 2 palitos. Aí você tem lá uma máquina que tem um negócio solto. Ninguém arruma para soltar e bater em alguém, né? Então, assim, a Vale é privatizada. Foi quando foi privatizada. Exatamente.
Foi depois da prisão, é estatal. Muito bom, Franciele, obrigado por ter feito essa correção, né? Geralmente, ela foi privatizada. E aí ela estava muito mais preocupada com muito obrigada pela correção. Ela foi privatizada em 97. O Alex tem razão. Obrigada por ter me relembrado isso é muito importante. Mas é isso. Então, era essa discussão inicial. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou tocar, a gente vai ter outras coisas para falar, que nós estamos bastante conversador hoje. Professora, se a gente comentar tudo aqui, a senhora vai ficar só nesse tempo durante a aula toda. Não, mas assim, foi legal, porque a gente abrangeu bastante coisas aqui, né? E agora eu vou seguir ali com a matéria, né? São os últimos capítulos dos livros, né? O objetivo dessa aula aqui, a gente vai entender as práticas atuais e emergentes, né? Responsabilidade de comunicação. Então, a gente vai falar importância da responsabilidade social, prática corporativa, ESG, cultura e governança, responsabilidade social nas redes sociais e o que significa uma cultura da sustentabilidade, tá? Então, essa é a agenda da aula. Então, gente, deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala de responsabilidade social e de práticas corporativas responsáveis, a gente tem, hoje, 5 pilares, tá? Começou muito com a questão da sustentabilidade, né? Foi a primeira coisa, assim, que lá... Vocês não eram nem nascidos, mas teve a Eco 92. Né? A Eco 92 foi uma conferência que aconteceu mundial no Rio de Janeiro, e a agenda da sustentabilidade começou ali, né? Dentro do Brasil, assim. Tá? Começou não, mas foi... já, obviamente, já se fala disso há muitos anos, há muito tempo, mas ali fizeram uma agenda, tá? Então, assim, uso responsável do recurso, redução de impacto ambiental e sempre inovação sustentável, tá? Então, uso de energia renovável, logística reversa, redução de emissões, né? Coisas desse tipo, coisas que têm a ver com o meio ambiente. É óbvio, né, gente, que cada organização, ela vai ter as ações pertinentes ao modelo de negócio dela, tá? Então, cada uma tem a sua, né? A empresa que eu trabalhei, que era de plástico, que além, né, de plástico ser algo muito prejudicial para o meio ambiente, ela era poluidora e gastadora de energia, que gastava muita energia. Então, era o tempo inteiro fazendo ações para minimizar esse impacto. Eles fazem isso porque eles são bonzinhos? Não, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos. Eles fazem também porque faz parte de uma agenda, e se você tem capital aberto, você tem que ter esse tipo de coisa. Tem que ter certificação que você está fazendo e tudo mais. Senão, os grandes players, né, as grandes multinacionais, nem vão fazer negócio com você, tá? Então, já começa por aí. E aí, não é só sustentabilidade, é ética, tá? Então, assim, é transparência no processo, é integridade nas relações comerciais, respeito aos direitos humanos. Não adianta nada. Você fala assim, nossa, a minha empresa recicla 100% do lixo. E aí, tá bom, mas aí fala para o funcionário bater o ponto e continuar trabalhando, tá? Uma coisa não cola com a outra. Ou paga mal demais, não remunera como tem que remunerar de acordo com o setor, cria subterfúgios, né, para pagar menos, tá certo? Então, enfim, são várias coisas, tá? Aí tem o compliance é um conjunto de regras, gente, que ele rege, assim, uma regulamentação, uma ética, tá certo? Em empresas muito grandes, o compliance, ele é terceirizado. Eu vou dar um exemplo super... Eu vou tirar aqui só para olhar para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo, assim, que eu sou, aqui na minha cidade, eu sou sócia de um clube, tá? E eu sou sócia desse clube há muitos anos. Meu avô, na verdade, foi sócio fundador desse clube. E aí depois, ok, né? Meus pais foram sócios, eu sou sócia até hoje. Aí, quando esse clube foi fundado, ele era um clube de compadre,
né? Então, a gestão, como que a gestão era feita? A gestão, somos amigos, né? Nós todos temos amigos, enfim. Hoje, o clube ele cresceu demais, ele tem muito sócio e ele tem muitos interesses, porque são 1.500 cotas e cada pessoa tem seu interesse. Então, tem a galera que tem interesse no tênis, tem a galera que tem interesse na natação, tem a galera que tem... Então, assim, sabe? As regras eram feitas, juro, né? No fio do bigode, quando eu era criança. E aí, esses tempos atrás, começou a ter muitos problemas de gestão e de coisas, né? Uma pessoa queria uma coisa, outra não queria, por exemplo, né? Teve uma reforma lá, e aí quem fez a reforma foi a arquiteta filha de um fulano. E aí as outras pessoas que são arquitetas falaram, mas eu também sou arquiteta, onde que está o processo seletivo para esse produto? Não tinha, porque era no fio do bigode. Sabe, coisas assim? Então não cabe mais. A gente precisa de compliance. A gente precisa de chamar uma consultoria e colocar compliance. Ok, precisa reformar o banheiro. Como é que nós vamos fazer? Quem que vai reformar? Não, nós vamos abrir para licitação. Podemos fazer lá, Alex. Vamos lá, a gente organiza o churrasco lá na churrasqueira. É só querer. Você está entendendo? Então, compliance é isso. São regras que vai fazer o funcionamento das coisas não ser assim, eu vou fazer o que eu quiser. Por exemplo, quando eu trabalhei na Aptar, lá tinha uma regra de compliance que, como tem muita reestruturação e as coisas, né, mudam muito, eu tive vários chefes diferentes. Aí, chefes que vêm, tipo, né, e ele simplesmente não pode falar assim, vou mandar a Melissa embora porque eu não gostei da cara da Melissa, entendeu? Porque ela usa brinco grande. Não gosto de mulher que usa brinco grande. Ele não pode. Para ele me mandar embora, ele tem que me... É 1 ano, ele tem que me fazer... Existem regras, existe avaliação de desempenho, entendeu? É uma regra de compliance. É uma regra de compliance que me protege o novo chefe e protege a empresa como um todo, porque uma empresa que tem reestruturação, você não pode simplesmente mandar a pessoa embora porque você não gostou da cor do cabelo dela, entendeu? E às vezes as coisas acontecem isso, né? Então, compliance, explicando, é mais ou menos isso, tá certo? Aí, diversidade, né, gente? A gente precisa ter as diferenças de gênero, por exemplo, né? Raça, idade, né? Hoje em dia, orientação sexual. Então, assim, hoje eu vejo menos isso também, mas mulheres, né? As mulheres que até hoje tem bastante isso, até hoje. Eu já te dou a palavra, tá, Paula? Mas, assim, eu já trabalhei em empresas assim, a mulher engravidar, ela voltar de licença, ela ser mandada embora. Né? Isso não pode acontecer. Uma mulher ela tem que ter o direito de engravidar, sair de licença, que é de direito dela, e voltar e ainda ter aquele período que ela tem um bebê pequeno. Né? Não dá para só pensar em lucro, em produtividade, enfim, coisas assim. Eu vou deixar a Paula falar. Pode falar, Paula. A empresa que eu trabalho hoje, por ela ser uma Big Tech, ela tem essa parte de compliance, e eu já vi o meu mentor, que a gente tem um plano de carreira, então tem que ter, de certa forma, um mentor lá dentro. E aí ele comenta da parte de compliance, como é que funciona. Então, assim, quando há uma denúncia, é colocado essa denúncia para o RH. O RH, ele chama a pessoa denunciada, verifica exatamente as duas partes. Aí tem uma terceira parte, que seria uma consultoria, que seria mediadora, e aí sai o resultado. Houve da parte dele, uma vez, ele entrou como gestor de projeto, né, substituindo um gestor que não estava funcionando, isso foi a pedido do cliente, e aí o projeto andou, mas ele teve que fazer várias desalocações, então isso gerou um desconforto da galera do time. É ruim, né? E aí ele foi para compliance, ele falou assim, gente, é uma pessoa que sempre pergunta para ela, ela sempre na mesma atividade, você busca ela no meio do período, ela some, ou quando ela está no período da manhã, ela não está no período da tarde, ela está no período da tarde e não está no período da manhã, e você está sempre falando isso, eu vou levar o compliance por causa disso? É complicado.
Então, na Apter era assim, ó, Paula, a gente tinha um canal anônimo, você fazia uma Ah, mas não tem anônimo, né, professora? Vamos combinar que essas Então, na Apter era uma empresa terceirizada, não era assim, anônimo. A gente, a Accenture, ela tem bastante disso de diversidade, inclusão. A gente está sempre em treinamento anual. Toda vez que fecha um fiscal year, a gente é obrigado a fazer validação de treinamento de ética, letramento para um monte de diversidade, um monte de coisa, e aí vem as benditas das pesquisas anônimas. A gente sabe que não é anônimo. E pesquisa de clima não é anônima, é muito difícil ser anônima, até porque a gente sabe, tipo assim, tipo assim, às vezes tem 5 pessoas no departamento, né? Mesmo aquelas pesquisas da GWT, ela não é anônima, porque você recebe aquilo no e-mail. Recebe no e-mail. Para ser anônima tem que ser totalmente... Na Apter era anônima, sabe por que era? Porque assim, é uma empresa que ficou muito grande, e aí eles... Não é porque eles são bonzinhos, mas como eles abriram capital, eles precisavam de certos padrões. Então, assim, era uma empresa terceirizada, entendeu? Então, assim, chegava no RH a denúncia. Era anônima mesmo. Era anônima. Mas a de clima não era. De clima não tinha como ser. Mesmo porque dependendo da pesquisa, por mais que eles falem anônima, tem algumas pesquisas que ele pedem o seu ID, então fica muito redundante. Você fala, não rola. Eu já tenho meu e-mail, minha identificação, não tem como ser. Não tem como ser, mas deveria ser. Até porque isso, tipo assim, né? Eu acho assim, na minha opinião, tá? Lógico que existem injustiças, lógico que existe, mas assim, né? Tem gente também que é bem escrota, né? Enfim. Não, tem gente, nesse caso específico eu acompanhei porque era era do meu projeto. Inclusive, depois da desalocação dela, o antigo gestor, ele continuou no nosso projeto, mas ele ficou subordinado ao gestor principal. Eu falei assim, não, fulana pode ficar aqui enquanto está desalocada, ela trabalha de graça para o nosso projeto. Ele falou assim, mano, mas ela não trabalhava nem quando ela recebia, quanto mais agora. Exato. Vai me atrapalhar mais do que me ajudar. Então, não trabalhava nem ganhando, imagina assim. Boa. Boa, Paula, boa. Mas, ó, é assim também, tá, gente? Ninguém que não tem compliance que vai começar e vai estar tudo funcionando em um ano, né? É um passo a passo, né? É um passo a passo, tem que ser um passo a passo. E a gente, como chefe, se vocês são gestores, a gente tem que estar aberto para ouvir crítica. Às vezes, tipo assim, eu sou uma pessoa muito prática e eu tenho um tom de voz meio alto. As pessoas já falaram que eu falava gritando e que eu era grossa, eu já tive coisa assim, e nem era a minha intenção, mas a gente precisa entender, porque talvez eu precisava, né? Eu sou muito acelerada, eu tenho uma velocidade muito grande, as pessoas, não é todo mundo que tem o meu ritmo, então eu já sofri disso. Era injustiça? Não necessariamente. Eu precisava me adequar também à velocidade das pessoas, sabe? Então a gente também tem que ter isso, né? Sim. O meu tech lead, a gente apelidou ele de elefantinho na loja de cristal. Porque ele é... Porque, assim, a gente trabalha com um monte de gente de várias partes do país, e ele é de São Paulo. Então, o ritmo de São Paulo é diferente de um monte de lugar. Nossa, completamente. E ele era muito acelerado, e as pessoas eram mais no ritmo lento. Aí, quando perguntavam para ele 2, 3 vezes, eu já perdi a paciência. Aí a gente fica, calma, elefantinho, porque é complicado. Nossa, esse é um negócio de ajustar, né? Quando você trabalha com várias pessoas, com várias culturas diferentes, é bem complicado de ajustar. Às vezes é melhor você ter uma call pelo Teams e tal, do que você escrever, porque eu posso escrever de uma forma e a pessoa que lê, ela entende totalmente diferente e aquilo gera um ruído. 1000 vezes. Eu acho que dependendo do que for, a melhor coisa é pegar o telefone, mandar um link e falar por call, com certeza. Sim. Para não dar ruído, com certeza. Obrigada, Paula. Tinha mais alguém? O Bruno estava com a mão levantada. Ele quer falar ou posso continuar?
Não, professor, pode continuar. Tá. A hora que você quiser, você me interrompe, tá? Então, beleza. E o impacto social, né? Impacto social também, às vezes, não é algo que é relacionado só com o colaborador, né? Algo relacionado com a sociedade mesmo, o impacto que você tem ali dentro daquela comunidade, né? Que é o caso, né, de Brumadinho, é o caso de Mariana, né? É uma mineradora que ela nasce assim, né, dentro de uma cidade. A cidade em si vai depender dela. Então, que tipo de impacto social você causa nisso, né? A Aptar, ela passou por uma... Ela era... Quando eu trabalhava lá, ela mudou uma filial dela em Cajamar. Cajamar é uma cidade super pobre, né, super vulnerável. Então, assim, que tipo de coisa, né? Você colocando uma empresa ali que vai mexer com a vida das pessoas, o que você vai fazer, tá? Então, não é só filantropia, não é distribuir cesta básica, tá? É ter programa mesmo de capacitação, inclusão digital, apoio à educação, saúde, coisas desse tipo. E aí eu vou trazer o caso, né, do Boticário para vocês entenderem. Então, né, responsabilidade é o jeito que é a forma de gestão, tá? A responsabilidade social ela tá nossa, encrostada na gestão, não é algo além de fora, tá? É além do lucro, obviamente que o lucro é importante, mas é além disso. E é um impacto né, positivo em toda a estrutura organizacional. Então, colaboradores, comunidade e meio ambiente, tá? E aí, o que tem a ver a responsabilidade social com a comunicação? A comunicação ela tem que ser de forma estratégica para que esses valores sejam comunicados e vividos, tá certo? Não é só comunicar, é viver. Nós vamos falar disso, né? Disso. Então, como a gente já veio falando aqui bastante, ambiente, social e governança, tá? A governança é a questão da compliance, é a maneira que a empresa é gestida, tá certo? Então, agora eu vou dar aqui para vocês. Eu trouxe o Boticário, gente, por quê? Porque eu já atendi o Boticário muitos anos na Aptar, e a gente vendia as tampas, né, dos perfumes para eles, a gente que produzia. Então, eu tive, assim, como eu trabalhei, acho que atendi eles durante 6 anos, tive muito contato com eles, e eles são uma empresa extremamente responsáveis, tá? Eles fazem isso de uma maneira... Eu não conheço nenhuma outra empresa do tamanho deles, e eles são brasileiras, né? É brasileira, que faça a mesma coisa, tá? Porque eu já participei de muitos treinamentos deles de sustentabilidade, de impacto social, porque eles treinam, inclusive, os fornecedores, tá? Então, eles são extremamente ligados nisso. E eles têm uma reputação, né, muito forte como uma empresa responsável socialmente, porque eles têm prática consistentes há anos, tá certo? Há muitos anos. Eu tenho um carinho especial pelo Boticário, assim, porque eu lembro meu pai... Quando eu era muito criança, eu devia ter uns 8 anos. Meu pai viajava muito e uma vez ele trouxe para mim uma latinha do Senhor Botica, que era uma loja no aeroporto de Curitiba, gente. Então, o seu Miguel, que era um farmacêutico, ele desenvolveu cosméticos e produtos, que era do Dr. Botica, e ele vendia numa loja em Curitiba. E aí o Boticário virou isso, o que é? Então, é uma empresa curitibana. Então, eles têm várias coisas. Eles têm o Boti Recicla, que eles têm o maior programa de logística reversa do setor de beleza. Isso eu participei, porque quando eles implementaram o Boti Recicla, eu trabalhava na Aptar. A Aptar, eu não sei como que a Aptar está hoje, tá? O que ela produz para eles, porque eu já estou saindo da Aptar em 2019. Mas na época, eles produziam a primeira tampa, o primeiro material que foi reciclado foi o do Florata. Hoje o Florata mudou a embalagem, mas era aquela anterior. Então, o que o Boticário fazia? Eles faziam campanhas que eles pegavam os tubos vazios das pessoas. Então, cada 2 tubos, 2 ou 3, a pessoa ganhava um perfume.
e eles pegavam aquelas tampas e devolviam para a gente reciclava e colocava na produção de novo, tá? Eles têm a logística reversa com caixa. Então, caixa de papelão, a gente mandava as tampas na caixa de papelão, eles usavam e mandavam para a gente de volta, né? Faziam caixas retornáveis. Então, eles têm em toda a cadeia produtiva. As lojas são todas construídas hoje em dia com plástico reciclado. Eles criaram, né? Refis, a maioria dos produtos dele, perfume não, que não dá, mas creme, sabonete líquido, tem refil. Eles foram fazendo repacking de embalagem, uma a uma, para diminuir o plástico, né? Então, assim, a gramatura, o tipo da embalagem, isso também é uma boa para eles, que diminui o custo. Então, eles fazem, né? Tem uma embalagem mais enxuta, que ela é menos agressiva ao meio ambiente e ela é menos custosa. E eles, obrigatoriamente, nunca abaixaram o preço de produto, né? E eles têm a Fundação Grupo Boticário, que é uma unidade de conservação da biodiversidade e apoio à ciência. Então, eles compram algumas áreas, né? E fazem a manutenção dessas áreas. Eles têm muito apoio à ciências, tá certo? A inovação. Agora eles também têm uma incubadora, então eles fazem processos de BID para, né, investir em algumas marcas de cosmético menores. Eles fazem isso também, tá certo? Que isso entra, né, até mais no social e na governança. Então, assim, o social, isso que eu estou falando, eles dão muito apoio de capacitação, eles têm curso de Excel, curso de computação, em comunidades aonde eles trabalham, porque agora eles têm uma fábrica em Curitiba, mas eles abriram uma fábrica lá na Bahia. É super focado em diversidade, as pessoas são super diversas lá, e eles focam totalmente no bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores. A última coisa que eu escutei que eles estavam fazendo era creche dentro da unidade em Curitiba, coisa que a Natura também tem, né? A Natura tem uma creche ali em Cajamar, que eu também já visitei lá. A Natura também faz bastante coisa desse tipo, tá? Mas como eu conheço mais o Boticário, eu trouxe mais o Boticário. E aí, gente, eles têm uma governança totalmente ligada a isso. Então, assim, o vice-presidente, ele é totalmente focado na EGS, que é, né, Environment, Social e Governance, tá? É totalmente. Então, eles têm o planejamento estratégico dele baseado nisso, tá bom? Eles têm comitê de governança, eles têm metas claríssimas, eles usam a metodologia OKR, que é, né, são objetivos principais, objetivos médios e KPIs para mensurar isso. Os relatórios são super transparentes e é tudo integrado ao modelo de negócio. Então, assim, não adianta, né? Não adianta a empresa não adianta, eu não tô, né, gente? Antes que vocês pensem assim, nossa, o Boticário é perfeito. Lógico que não, é uma empresa capitalista, eu nunca trabalhei lá. Imagino que tenha milhões de problemas. Se a gente conversar com pessoas que trabalham lá, vão falar para a gente quais são os problemas de trabalhar lá, né? Porque não existe lugar nenhum perfeito. Mas é uma empresa que tem esses valores dentro da missão e valores e do planejamento estratégico deles, porque não adianta não ser assim só uma área, tá? Marcelo, pode falar. Eu queria contribuir, professora, que na questão, você falou assim, desenvolvimento de inovações, embalagens, gera redução de custo. Além disso, né, certamente, pelo tamanho do Boticário, ela é uma empresa do lucro real, então ela também tem acesso ao incentivo fiscal da Lei do Bem, ou seja, toda atividade de pesquisa, inovação, tudo isso gera também redução de imposto. A gente pode falar até entre aspas, bem entre aspas, um cashback, por exemplo. Quando você usa pessoal próprio, sobre a tua folha de salários, todas as despesas, você consegue receber de volta esse valor em redução de imposto. E
E quando a gente fala em inovação, não é criar algo novo, é criar pesquisa, né? Então, e ela não precisa dar certo, ela só precisa existir. Então, mesmo quando dá errado, você também compensa aquele custo, aqueles treinamentos, aquelas coisas todas. Um outro ponto também sobre esse investimento na comunidade. Eu trabalhei numa empresa gigante da geração de energia e existia para todo o projeto 5% que chamava para CSV Activities, que é Created Share Values. Então, você desenvolvia algum projeto naquela comunidade. Antes de começar, você estudava aquela comunidade, do que eles vivem, o que eles fazem, como é que é a cultura local, que você está indo lá, por exemplo, a regiões remotas da Bahia, do Rio Grande do Norte, você está querendo colocar ali uma grande indústria, né? Então, você vai envolver aquela comunidade, vai gerar um grande impacto social, e até para você ser aceito para aquela comunidade, você precisa ser aceito. Você desenvolve também essas atividades. Então, você pode desenvolver uma praça, uma biblioteca, um centro de treinamento, sei lá, uma estação de tratamento de esgoto, qualquer coisa que você consiga integrar aquela população, preparar aquela população. Por exemplo, o Boticário. Eu não conheço como é que é a prática, mas você tem extrações que você vai fazer na natureza, então você vai para regiões que você tem menos acesso, você precisar daquela população local, daquele conhecimento. Então, isso acaba sendo mais do que só filantropia, é uma necessidade de negócio. Não, exatamente, não é filantropia, não é caridade, não é... Nossa, é bem isso, é uma necessidade de negócio. É uma necessidade de negócio e eu, na minha opinião, as empresas grandes, e as pequenas, todo mundo, a gente tem que contribuir para um mundo mais socialmente ético, né? E não é só isso também, é o que você está falando. Elas têm muito a ganhar fazendo isso, né? Eu observo, assim, por exemplo, algumas contradições. Eu vou falar aqui, mas vamos com fé. Por exemplo, a empresa tem essas coisas todas bacanas que a gente está falando aqui listando. Mas aí teve um colega que falou assim, eu era terceirizado lá no Nubank. Por que a pessoa é terceirizada? Assim, a pessoa ela trabalha o dia inteiro para a mesma empresa, mas ela foge ali do acordo coletivo do outro grupo. Então, enquanto a galera ali vai ganhar uma PLR, um benefício melhor, eu vou ganhar um negócio mais enxuto aqui. Para estar todo dia na mesma empresa, como todo mundo. Eu só tenho o nome de outra empresa, então eu vou lá, eu trabalho para Atento só na carteira, porque eu estou todo dia lá no Nubank, por exemplo. Não estou falando que é o caso. Então, assim, no final das contas, por que eu não abriria mão de um pouquinho do lucro para eu poder ter funcionários com as mesmas condições? Por que uns têm que ter mais vantagens que outros? Só porque tem um nome terceirizado? Ou seja, existe a brecha na lei, vão lá e se aproveitam. Sim, com certeza. Então, cadê a coerência em tudo que faz? Então, na minha opinião, tem algumas incoerências. Não, sempre vai ter, né? Eu acho assim, eu não estou aqui defendendo empresa grande, não, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas é o que você falou, né? Eu acho... O Boticário, como eu tive muito contato com eles, dentro das empresas que eu tive contato, é uma das que eu tive contato, tá? Não foram todas. É uma das que mais fazem o que eles pregam. Até porque eu não trabalhei lá, mas eu era fornecedora. Tá? E eu atendia a Natura, eu atendia a Unilever. Na época, a Natura não tinha comprado a Avon ainda, atendia a Avon. E assim, dentre dessas, o Boticário, ele era a mais ética, assim, sem sombra de dúvida. Tá? Tipo assim... até eu vou falar no trato com o fornecedor. Né? A Unilever, por exemplo, eu não sei como é hoje, já faz muito tempo, era extremamente predatória. Só ela queria ganhar. Entendeu? Ela queria te sugar no máximo que ela pudesse para ela ganhar. Então, assim, o Boticário não tinha um posicionamento desse, muito pelo contrário. O Boticário eu tratava como parceiro mesmo. Tá? Agora, isso que eu falei, eu não tenho conhecimento.
óbvio que lá dentro deve ter coisa errada. A Aptar, a empresa que eu trabalhava, era uma empresa que super preocupada com um monte de, né, coisas da ESG, um monte de agenda da ESG, mas tinha terceirizado, entendeu? Eu vejo valor, por exemplo, a empresa que se esforça ali em ter creche e tudo mais, eu acho super bacana. Assim, existe um esforço, só que eu acho que às vezes falta ele ser completo, né? Tem muita coisa boa, e sempre tem que comparar com o que existe, né? Baseado no que existe, pelo que você descreveu, top das galáxias. Mas ainda assim a gente pensa, poxa, mas poderia existir uma coisa um pouco melhor, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala de funcionário, é justo que todo mundo esteja pelo menos no mesmo barco, né? Com certeza. Não, com certeza absoluta. E não assim, vira aí, uma discriminação, coisa, né? Se alguém que é terceirizado pensa diferente, não se sente discriminado, comenta, mas... Não, e uma outra coisa, né? Mexeu no bolso delas, não vem me falar que a responsabilidade social vem primeiro, porque não vem, não. Não vem. Logo que eu comecei a trabalhar na Aptar, assim, tinha os terceirizados, né? E aí, olha só, gente, acho que eu entrei logo depois da Páscoa. Tá, beleza. Aí, então, era o Natal. Vocês acreditam que o RH teve a pachorra de... Tipo assim, aí tinha o terceirizado assim, tinha a secretária, tinha uma menina que trabalhava no PCP, tinha uma menina que trabalhava na contabilidade, e aí a gente ganhava uma cesta de Natal no final do ano, né? Que eles não davam para os terceirizados. Nossa, eu falei, gente, como assim? Quanto que custa você comprar 10 cestas mais? Era 10 terceirizados. Sabe? Uma coisa assim. Daí no outro ano eles começaram. Mas é muito sacanagem, gente. Gente, você imagina? E se eu te falar, professora, que custa menos do que parece que custa? Porque claro que não custa se for uma empresa de lucro real, é dedutível no imposto de renda e despesa. Ou seja, se a empresa paga ali 34%, vai custar para ela só 66%. Era então, só maldade do RH mesmo, pelo amor de Deus. Eu lembro, eu falei, gente, eu fiquei muito indignada. Fiquei pensando eu naquele lugar, sabe, deles. Sabe, tipo, e não é pela cesta em si, é pela exclusão. Né? Não é pelo presente físico em si. Mas realmente, isso daí não tem como, né? A gente vive nesse mundo. Alguém mais? Você terminou? Terminei, sim. Eu vi que o colega levantou a mão. Eu tenho um colega que teve... Gente, desculpa, às vezes eu pergunto, porque não dá para ver todos vocês, tá? Então, eu peço desculpa de perguntar. Alguém mais levantou a mão? Foi eu que levantei, professora. Porque nós conversamos aí sobre essa questão aí das empresas, sim, mas no meu ponto de vista, né? Acredito que a maioria grande, quase 99,9% das empresas, o principal objetivo é o lucro. As demais coisas, né? Seria o quê? Quando você vê uma empresa que oferece algo a mais, na realidade ela está se adequando a mais às legislações vigentes do que as outras. Entendeu? Então, já participei de reuniões de diretorias, de gerências, ok? E eu percebo que não tem outro assunto. É obter o lucro a mais, sempre a mais. Sempre. Do ano anterior, do semestre anterior, sempre tem que ser a mais. Então, mesmo que as empresas estejam oferecendo algo que, nos nossos olhos, como funcionários, seja o a mais, não passa de uma obrigação vigente, uma lei que eles querem ganhar, por exemplo, prestígio, para futuramente ganhar mais lucro. Por exemplo, obter certificações de qualidade, ISO 9001. Uma empresa que tem um ISO 9001, elas conseguem ter mais posicionamento no mercado e assim ter mais ascensão e se sobressair nas outras empresas. O resultado disso tudo é o quê? Um lucro a mais. Então, é bem complexo, né? Falar sobre essas questões. É bem complexo.
O Alex falou assim, muitas empresas se aproveitam, né, para fazer as ações sociais e obter deduções fiscais. Mas eu não acho isso tão errado, entendeu? Porque é isso, né? A gente, é o que o colega falou, a primeira coisa é o lucro. Não tem como a gente sair disso. Não tem como a gente falar assim, não, vou ter uma empresa para ajudar o meio ambiente. Não existe isso, né, gente? Exatamente. Professora, não eu também penso que não é errado, é aquela história, né? Nós vivemos, pessoal, embora o Brasil seja um país social-democrata, é importante dizer isso, né? Nós estamos muito longe de um capitalismo mercenário. Mas as empresas, professor, não sei se a senhora concorda comigo, toda empresa tem um papel social. Papel social e responsabilidade social são coisas diferentes. Papel social é dar lucro. Dá lucro. A empresa tem que dar lucro. Todo bendito CNPJ tem que dar lucro. Mas a responsabilidade social, professora, eu ainda tenho uma opinião divergente, né? Eu ainda não sei para qual lado eu vou em relação a esse ponto. Eu não sei se isso é uma ideia ruim do governo oferecer benefícios fiscais, reduções fiscais em prol de ações sociais, ou se isso é algo bom. Na minha opinião, é um jogo de soma zero também, né? Todo mundo ganha, você ganha dedução fiscal, a sociedade ganha pelas suas... a empresa construiu uma planta lá, contratou todos os funcionários da cidade, né? Todos os funcionários trabalham lá. A senhora citou, professora, o caso de Cajamar. A senhora sabe qual que é a empresa que foi para Cajamar e contratou 90% dos funcionários dela? É tudo de Cajamar, a senhora sabe? Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Abriu uma planta lá com quase 5 mil funcionários, contratou 90% todo mundo de Cajamar, né? Eu achei muito legal. Então, isso é legal, entendeu? Porque é uma cidade... eles são bem vulneráveis, é uma cidade pobre, e geralmente as empresas chegam lá, colocam... Por exemplo, a Aptra não tinha ninguém de Cajamar. Até porque a gente já era uma empresa, né? Então, assim, já tinha as pessoas. Então, eles colocaram lá, tem todo o impacto lá, e não tem ninguém contratado de lá. É verdade. E aí fala assim, mas essas pessoas aqui, elas não têm estudo, vamos dizer. Entendeu? Então... Numa cidade que sofre, que a boa parte da população sofre de vulnerabilidade social, fica difícil exigir ensino superior do pessoal, né? Eu vou contratar só gente com domínio técnico ou ensino superior para trabalhar aqui. Fica um pouco difícil, na realidade, né? A cidade nunca... Eu acho essa linha, Alex, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é ético, é muito tênue, entendeu? E a gente precisa... Não dá para analisar as coisas de uma maneira solta. A gente precisa entender qual que é o contexto daquilo, entendeu? Sim. Exatamente, professor. É o que eu penso, Bruno. Claro, professora, muito válida também a opinião da senhora. E, aliás, a opinião da senhora é muito mais sensata do que a minha. Eu ainda estou dividido. Eu ainda estou dividido, professor. Eu ainda não sei qual é a visão correta. Eu penso o seguinte, antes de passar a palavra ao nosso amigo Pedro e ao Marcelo. Se o governo não oferecer nenhum tipo de benefício social, as empresas não fazem ações sociais. Não vão fazer. Não fazem. Professor, mas isso é uma visão... Não além do capitalismo, isso é capitalismo mercenário, né? Meu amigo, o CNPJ foi feito para dar lucro. É o sistema econômico que a gente vive. Sistema econômico. Eu sou pró-capitalista, mas existe um lado extremo do capitalismo, que é o capitalismo mercenário. É lucrar, 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 lucrar e lucrar. Não, isso é errado. Isso é errado, porque existe a responsabilidade social das empresas. Tem que ter, mas assim, se não... Tipo assim... Não adianta. O primeiro objetivo sempre é o lucro. Exatamente. Né? Não tem como nesse sistema econômico que a gente vive ser diferente. Não que eu acho certo as empresas fazerem isso, mas eu nunca tive empresa, assim, nunca tive. Deve ser muito complicado, eu acho, ter, assim, sabe? Eu acho. Não sei se eu gostaria. Porque são muitas coisas, né? Né? Exatamente. E o pessoal sempre cita aqui o Nubank, professora. O Nubank está em prejuízo há 10 anos. Não tem lucro há 10 anos aquele banco, né? E sempre fez ações sociais. Eu acho muito interessante a história do Nubank. Há críticas em relação ao Nubank pelo fato de ser um banco. Professor, é um banco, todo banco é mercenário, tudo. Cara, eu nunca vi um banco dar prejuízo durante 10 anos só para poder ficar dando crédito aqui, ação social aqui. Eu acho incrível, né? Os acionistas têm uma paciência gigantesca para promover o banco. Tá certo, isso vai resultar em lucro no futuro para a empresa? Hoje é o quarto maior banco é o maior banco da América Latina e o quarto maior banco do Brasil. Eu sei, Pedro, eu sei que muita gente detesta o Nubank.
Eu tive a situação pessoal com o Nubank. Eu também não sou fã do Nubank, não. Eu me enrolei com crédito de quase 10 mil reais com o Nubank. Até hoje eu estou pagando parcelamento de cartão de crédito. Vocês não têm ideia. E eu acho mercenário. Mas eu gosto da ideia do Nubank. Eles promovem muitas ações sociais. Pode falar, professor, com vontade. Não gosto muito nem do Nubank, nem do iFood. Tá bom. Do iFood assim, eu não entendi a crítica, professor. Por quê? Eticamente falando, sabe? Mas enfim. Essa é a opinião muito pessoal. Eu não peço iFood, eu não tenho iFood no meu celular. Não tem iFood? Nossa senhora. Eu só peço iFood porque eu ganho um monte de cupom de desconto lá, acredita, professor? Não. Eu peço Ai Que Fome. Ai Que Fome, Ai Que Fome. Aqui em Maringá, o Ai Que Fome, que foi comprado pela Magalu, é forte. Exatamente. O Pedro tá com a mão levantada, depois o Marcelo. Vamos lá, Pedrão, qual a sua dúvida ou comentário, meu querido? Por gentileza. Pedro Silva. Opa, estão me ouvindo? Perfeitamente, querido. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu ia comentar, até agora eu esqueci o que eu ia dizer, mas, assim, sobre o ponto de vista, né, sobre certo e errado, eu concordo bastante, assim, né, que, tipo, as empresas, né, mesmo fazendo por obter essa redução, né, isenções fiscais, eu acho melhor, né, elas fazerem do que, por um motivo errado, né, para assim dizer, do que não ter nenhuma iniciativa, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, para PCDs, né? Tem muitas empresas que, se não recebessem ali a isenção de impostos e mais alguns outros benefícios, elas não teriam essa iniciativa nenhuma. Né? Não, jamais. E, por exemplo, eu me quadro nesse caso, né? Porque, tipo, eu desenvolvi um problema neurológico no braço esquerdo e eu não movimento ele. E aí eu trabalhei numa empresa, na primeira empresa que eu estava como estágio, e aí eu fiquei um mês internado. E aí, ali já teve uma mudança total da forma como eu era visto ali na empresa, né? Tanto que depois eles nem renovaram o meu estágio por conta de saúde e tudo mais, porque eu utilizava muito convênio também. Então tem muitas empresas que elas como assim dizer, não se importam muito com isso, né? Então, não se importam. E assim, né, além de, né, assim, eu vejo assim que tem muita empresa que a pessoa não tem o direito de ficar doente, né? Tipo assim, a gente fica doente, a gente é humano. Eu trabalhei numa faculdade que, tipo assim, eu trabalhei 6 meses só, porque daí acabei que nunca fiquei doente, mas assim, era época de pandemia, uma professora pegou Covid, ela foi extremamente retalhada. Tipo assim, gente, né? A partir do momento que você trabalha com o ser humano, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam impossibilitadas de trabalhar, não é? É muito louco alguém ficar bravo por isso. Fazer o quê, né? Vamos ajeitar. Não, aí tem o lado de pessoas que, né, aproveitam da situação e zoam, né, tudo, e pegam um monte de atestado, mas assim, eu acho que é a minoria, sinceramente. Eu acho, sabe? Peraí, professora, já a gente tece alguns comentários a respeito. O Pedro, finalizou os comentários, Pedro? Era esse o comentário? Sim. Ô, Pedro, você que detesta o Nubank? Sim, eu mesmo. Pedrão amargurado com o roxinho. Mas é você que trabalhou como terceirizado? Não foi você que falou que trabalhou como terceirizado, né? Não. Mas eu tenho 2 bancos que eu tenho um ódio extremo, que é Itaú e Nubank. Esses 2 bancos ali, não dá. Pode falar, Marcelo. Foi o Marcos, verdade, desculpa. Foi o Marcos, é verdade, professor, é verdade. Marcelo, falar, querido, seu comentário, por gentileza. Primeiro, o Itaú eu acho maravilhoso, mas vamos fugir dessa seara. Em relação aos incentivos fiscais, né, eu sou contador especializado na área fiscal. Perfeito. E eu acho que a polêmica não é do ponto de vista do empresário, porque do ponto de vista da empresa, os incentivos, cultura, esporte, o PRONON, que é assistência oncológica, o PRONAS, assistência ao PCD, e o Fundo da Infância, Adolescência e do Idoso, que somam 10% do imposto de renda sem adicional,
ele acaba sendo custo zero para a empresa. Ou seja, eu iria pagar o imposto de renda para o governo, ao invés disso, eu repasso para um projeto. Se existe uma polêmica, ela está do ponto de vista do governo, porque como funciona? Você precisa de autorização do fisco. O governo ele tem um orçamento para cada incentivo. Então, existe um orçamento para o Rouanet, um orçamento para a lei do esporte, tudo mais. Aí, cada proponente de um projeto vai lá no respectivo ministério e ele pede autorização. Então, ele vai conseguir um pedacinho daquele orçamento que o governo já tem para aquilo. E o que acontece, por exemplo? A polêmica está do ponto de vista do governo, porque ele tem um orçamento para isso, e o que é disponibilizado para a cultura, por exemplo, é muito maior do que para o câncer, do que para o PCD. Eu tenho 4% para a cultura, eu tenho 2% para o esporte, sim, mas eu tenho só 1% para assistência oncológica, eu tenho só 1% para PCD, eu tenho só 1% para o Fundo da Infância e Adolescência e outro 1% para o idoso. Então, eu acho que a polêmica está mais nesse sentido. O empresário não usar, e pode falar assim, eu posso só pagar para o governo e não dar em nada, ou eu posso repassar para um projeto que tenha a ver com o meu negócio e que eu possa estar fazendo aí um pouco de marketing, né? Então, acho que para o empresário, ele vai gastar o mesmo que iria gastar, a diferença é que vai sair zero para ele e ainda vai fazer uma propaganda. É aquilo que a gente está falando, né? Que legal que você é contador, né? Essa visão, né? Essa visão do contador é legal, porque eu tenho, né, se a gente não é contador, a gente entende muito pouco sobre isso. Tem contador que não entende, imagina quem não é contador. Mas realmente, assim, tá muito longe de ser ideal, né? Tá muito longe. Mas tá um pouco injusto, né? Eu mudaria essa régua aí. Eu mudaria essa régua. Mas hoje muitos hospitais vivem de incentivos. Por exemplo, o Pequeno Príncipe, quando não estavam captando Pronon, eles usavam infância e adolescência para estar captando para projetos, para realmente poder dar o tratamento, né? Pequeno Príncipe, Hospital do Amor, todos eles dependem muito hoje de incentivo fiscal. Entendi. Marcelo, na sua opinião, você mudaria os percentuais que o governo define como orçamento para cada... Vamos lá. O que é mais importante na opinião de vocês? Eu cuidar do câncer, eu cuidar de ações, né, para o desenvolvimento da infância, dos idosos, por exemplo, você tem ali questão de tecnologia, uma série de coisas, ou cultura? Não estou dizendo que a cultura não é importante. Sim. A você dizer que é 4 vezes mais importante do que esses outros, acho um pouco forte, né? Eu acho que tudo é importante, tinha que ser meio que tudo importante. Não acho que não é. Não, é que assim, eu não entendo muito dos processos aí, né? Mas eu acho que educação é importante, saúde é importante, infraestrutura é importante, cultura é importante. Exato, mas é desbalanceado na regra hoje, né? Não podia ser desbalanceado, né? Hoje eu tenho talvez, cultura assim, com 40% o mais importante é a saúde, verba, né? Porque se a pessoa não tiver saúde, ela não consegue aproveitar mais nada. Hoje a cultura é 40% da verba. Eles aceitam também eventos que acontecem no exterior. Assim, vida que segue. É polêmico. O Brasil, gente, o Brasil né? Enfim. Mas alguém mais tem alguma coisa a falar? Porque eu já estou indo para a última parte da aula, que é sobre cultura organizacional, né? Isso a gente tem... Estamos falando aqui de cultura, mas a cultura organizacional é a maneira como uma empresa ela se organiza, tá? E quais são os seus valores, as suas crenças, os símbolos, né? Os rituais, enfim. O Marcos falou, né, sobre o Nubank e sobre a questão de uma cultura organizacional muito voltada para o lazer, né? Isso é cultura organizacional, que aí depois mudou e, né, teve que mandar todo mundo embora. Isso é uma questão de problema de cultura organizacional. Então, cultura organizacional é como a empresa
constrói os valores e as crenças dentro daquilo, né? É aquilo que a gente estava, né, falando, mostrando do Boticário, que tem uma cultura organizacional totalmente voltada para a questão de diversidade, né? Então, você vê isso, né? Você vê isso nas propagandas que eles fazem, nas pessoas que trabalham lá, no tipo de campanha de marketing, tá? Então, tem essa cultura organizacional. Eu não sei se vocês vão lembrar da Saraiva. A Saraiva era uma livraria, ela fechou, ela não tem mais. Mas eles também tinham uma cultura organizacional muito diversa. Então, os vendedores da Saraiva eram pessoas já, né? Eram pessoas pretas, gordas, pessoas mais altas, muito baixas. Então, assim, pessoas que né, que geralmente ficam, né, numa zona ali que é muito mais fácil uma pessoa padrão, branca, ser contratada, tá? Então, isso era uma cultura deles, né? Não só isso, obviamente, né? Cultura é uma coisa abrangente, tá? Então, vai na missão, na visão, nos valores, nos rituais, como que se fazem os rituais, como que, né, os narradores, né, contam a história. Por exemplo, vou falar do Boticário de novo, porque eu tive muito contato. E o fundador, que é o seu Miguel, que é o farmacêutico que fundou o Boticário lá em, acho que foi 1983, se eu não me engano, 84, alguma coisa assim, ele já tinha essa questão do ambiente naquele momento, entendeu? Então, o valor do Boticário, ele foi crescendo dentro dessa cultura, né? Dentro com essa crença. Novamente, tá, gente? É só um exemplo. Não estou falando que o Boticário é lindinho, que tudo lá é lindo, que tudo funciona, não. Só para vocês entenderem o que é. E aí, para uma empresa ter uma valor, né, ser ética e ser responsável social, a cultura tem que estar a responsabilidade social tem que estar na base da cultura, tá? Não é algo assim, a gente faz uma coisa e prega outra. Pode acontecer, tá, gente? Pode super acontecer. Questão, né, de gênero, eu ainda acho que falta muito para a gente ter uma equidade de gênero. E as empresas, elas não reproduzem essa não igualdade. Por exemplo, quando mandou embora a mulher grávida que volta de licença maternidade, quando tem um caso, isso aconteceu numa consultoria que eu fiz. Uma mulher e um homem, eles tiveram um caso, ambos casados, ambos num processo industrial, era o encarregado e uma operadora de máquina, ambos casados. Eles tiveram um caso. O que a empresa decidiu? Mandar a mulher embora. Mas por que não vai mandar ele? Porque é mais difícil achar encarregado de máquina do que operador. Mas, né, é porque ela era mulher. Porque os dois erraram. A gente não deveria estar preocupado com a reposição deles. Os dois erraram, né? Só ela foi mandada embora. Por quê? Porque a empresa se preocupou com ela, né? Então, assim, era uma empresa que estava querendo falar de diversidade, de letramento, mas aí faz uma dessa, entendeu? Isso daí não tô recriminando e jogando pedra, porque essas coisas é aquilo que eu falo. Quando vai no bolso delas, o negócio, né, fica assim, mas a responsabilidade social, ela vai já aí, né? Então, o que a empresa pratica tem que ter essa coerência. O que ela pratica internamente, tá? E o que ela fala externamente, tá certo? E tem que ter essa conexão, tá? E aí, gente, as redes sociais, elas são um prato cheio hoje em dia, né? Porque toda e qualquer empresa pode se comunicar diretamente, de uma forma muito direta, com os seus clientes e consumidores através das redes sociais. E aí vira, né, a responsabilidade social, ela vira um diferencial competitivo, tá? E hoje, muitas pessoas não escolhem só pelo preço. Eu acho que ainda, gente, ainda, num Brasil como o nosso, desigual, e que as coisas estão muito difíceis, a gente ainda vai pelo preço, né? A gente ainda vai. Porque a gente acaba indo comprar, né, num preço menor, né? Não só em valores, né? Assim, enfim. Mas existe essa coisa dos valores de marca, né?
Por exemplo, eu vou falar para vocês que eu não gosto muito do iFood porque eu acho o que eles fazem com os entregadores um absurdo. Eu acho que ser integrador hoje em dia de aplicativo nossa, é algo assim insalubre, desumano, porque a pessoa está correndo risco o tempo inteiro, ela tem uma carga exaustiva de trabalho, ela ganha muito pouco, ela não tem segurança nenhuma, e eu acho que o iFood podia dar mais segurança para essas pessoas, né? Até tem um vídeo muito polêmico de uma menina falando como que é trabalhar no iFood e um entregador fazendo um react, tá? Tô falando assim, gente, não compre mais no iFood, porque até tem, nossa senhora, né? Não é isso. Mas eu acredito que eles poderiam fazer mais, tá certo? Né? Então, eu, por exemplo, né, não que faça diferença, mas eu boicoto o iFood, né? Por conta disso, por conta de um valor, tá? Então, né, dentro dessa comunicação, a gente está falando aqui sobre gestão. Se você fizer, eu também não acho nada errado. Se você fizer algo, você falar disso, né, nas redes sociais e usar como um diferencial competitivo, não colocando ninguém em situação desconfortável, né? Enfim, é isso. E aí, gente, o que é importante? As redes sociais, elas são um canal de diálogo, né? Elas são um canal de diálogo. Então, a gente consegue, até nosso, né? A gente dialoga com o que a gente quiser. Tem um alcance muito maior do que quando a gente não tinha as redes sociais. Então, eu acho que isso é algo muito positivo, porque dentro da gente está falando de comunicação empresarial, nas redes sociais, uma empresa ela consegue usar as redes sociais dela para ter um diálogo constante com as pessoas, né? Com clientes, colaboradores, comunidade, enfim, sociedade, de uma maneira geral. Tá certo? E aí, gente, eu queria só falar sobre o greenwashing, que é um termo, antes de terminar, né? Já finalizando aqui, para a gente ficar aí mais um tempinho conversando. Greenwashing é um termo que veio, que muitas empresas elas anunciavam que o produto era sustentável, faziam toda uma campanha de marketing, falava, e na verdade, né, isso não acontecia. Elas, ao invés delas, elas só utilizavam do discurso por uma questão de diferencial competitivo, tá? Mas na prática isso não acontecia. O termo greenwashing, né, ele foi cunhado já faz um tempo. Hoje eu acho muito mais difícil de acontecer, né? Porque hoje a gente tem muita informação e as pessoas detêm o poder da informação e qualquer pessoa detém informação, né? Então, eu acho que hoje em dia, para um funcionário sair na rede social e denunciar a empresa, como que acontece, né? Já aconteceu e acontece, mas é mais difícil, então, as empresas fazerem esse greenwashing descaradamente, como foi feito lá nos anos 2000 e no início da década de 2000, 2010, tá certo? Mas é um termo que eu acho que eu devia trazer para vocês, porque, né, ele é cunhado aí por causa disso, tá? E aí, gente, é isso. Como a gente está falando de cultura organizacional, para a responsabilidade social e EGS, a cultura ela tem que ser focada em sustentabilidade, tá? Não é um projeto paralelo, não é algo que corre só se a empresa tiver lucro, é algo que acontece junto com todas as operações de uma empresa, tá certo? E aí, gente, só para eu finalizar e a gente bater mais um papinho, né? Então, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês? Que comunicação empresarial e responsabilidade, elas não têm muita separação, tá? A comunicação empresarial, ela vai além, né, da comunicação de empresa cliente, a empresa fornecedores, empresa sociedade, empresa comunidade e empresa colaboradores e parceiros dentro do ambiente interno, tá? Responsabilidade social não é só um diferencial competitivo, mas também é um compromisso ético. E eu acho que, assim, cada vez mais as empresas vão serem, né, vistas como agentes sociais e não simplesmente
né, organismos que estão ali simplesmente para lucrar e sugar todo o meio ambiente e só isso. Tá certo? Eu termino aqui, gente, né? Aí eu queria deixar isso, né? Terminar essa aula com muita alegria, foi muito legal. Aprendi várias coisas com vocês, né? Que legal que vocês participaram, aprendi muitas coisas. Aí vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui, vamos lá. Professora, a senhora quer que eu leia? Saraiva era muito legal, Saraiva era muito legal, nossa. Eles faliram, infelizmente. Hoje em dia tem a cultura. Aí alguém falou, iFood é fome do trabalho precarizado. O trabalhador é como se fosse autônomo, mas mais da metade da sua receita não é sua. Nossa, não ganha nenhum direito trabalhista. Nossa, eu acho, assim, terrível. Tem muitas empresas, professora Melissa, que funcionam dessa forma, né? Não só o iFood, nós temos a Uber, o 99, nós temos o próprio Mercado Livre, né? Nós acabamos de falar de uma ação interessante do Mercado Livre em Cajamar, mas o Mercado Livre também, de certa forma, acaba explorando os entregadores, porque a Amazon também, né, Enver, né? Eu penso assim, professora Melissa, se a senhora me permite comentário. Claro. Pessoal, terceirização... Eu tenho uma opinião a favor da terceirização. Eu até gosto da terceirização, desde que o colaborador ganhe bem. Ele tem que ganhar, na minha opinião, muito mais do que um colaborador seletista ganha. Por quê? Porque ele tem as despesas para poder pagar. É ele que recolhe o próprio INSS, é ele que recolhe o imposto de renda, não é nada retido na fonte, não é verdade? Então, assim, eu tenho uma opinião mais branda em relação à terceirização. Eu acho que a terceirização é um caminho viável, mas eu acho que as empresas acabam explorando, professor, não sei se a senhora concorda. Alguém conversa com um motorista de aplicativo? Hoje eu conversei com um motorista de aplicativo e me deu muita dó. O cara falou, segunda-feira o cara falando assim, né, o motorista falando, hoje as corridas estão pagando muito pouco, os trajetos são muito longos e as corridas pagando muito pouco. Pô, cara... Entende? No motorista... assim, o Uber deu uma subida de preço, mas não tinha como, gente. Quando eu comecei a usar Uber, eu pensava assim, é humanamente impossível. Não é sustentável a longo prazo. Não é sustentável, porque o cara tem que pagar gasolina, o cara tem que pagar o carro, né? Porque o carro você coloca no pau, quanto mais o carro anda, mais ele vai ter problema. Exatamente. Tem que pagar a gasolina, sabe? Tipo assim, eu lembro que na época que começou muito Uber, eu trabalhava muito em São Paulo, eu trabalhava na Aptra. Então, assim, trajetos que eu pagava 45 para o táxi normal, para o Uber eu pagava 18. Gente, eu ficava pensando, né? Tipo, como assim? E óbvio que a assalariada a gente vai, mas eu também uso muito pouco Uber. Eles ganhavam o quê? Nossa, eu acho assim que não é um trabalho, não é sustentável. Assim. Exatamente. Professora, Pedro... pode falar, Alex. Não, desculpa, eu cortei a senhora, professora, mas ia comentar, só um comentário rápido. Infelizmente, professora, essa é a única fonte de renda que esse pessoal tem, ou por zona de conforto, ou porque já fez o investimento inicial, comprou um carro muito caro, né? Qualquer carro hoje no Brasil custa 70, 80 mil reais. E aí a pessoa fala, eu não consigo desfazer do meu carro sem ter um prejuízo para poder mudar de ramo de atividade, não é verdade? Aqui em Maringá tem muita gente, professora, engenheiro, advogado, professor mesmo, tudo motorista, né? Motorista de Uber, motorista de aplicativo, né? Então, eles falam, penso eu, né? O investimento é muito alto para poder se desfazer do carro e deixar o aplicativo. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria falar que o Marcelo comentou aqui que ele estava falando da pejotização, né? Que terceirização é diferente, realmente. E é muito louco, né? Porque eu que saí do doutorado, fui procurar trabalho, tem muita gente que quer te contratar como PJ, mas aí você precisa ir lá das 8 às 6. Isso é errado. Não, das 8 às 6 eu sou CLT, meu querido. É errado. Pessoal, PJ, né? Vamos dizer assim, MEI que cumpre horário. Professora, a senhora me permite, vou usar uma expressão chula aqui, mas o fumo é grande, viu?
MEI que cumpre horário, se o colaborador, né, processar a empresa, ele ganha na certa. Sim, porque não tem como cumprir horário, né? Não faz sentido, não faz sentido. Faz sentido, é PJ, você já não tem direito trabalhista porque você está prestando um serviço. O cara, né? Porque o trabalhador, né? Quando ele é CLT, ele paga a sua hora trabalhada, né? A empresa, né? É a hora que você tem que estar lá disponível para ele, né? Tipo, das 8 às 6. Mas ele, né? Tipo assim, enfim. Professora, o Pedro está com a mão levantada. A senhora quer fazer mais um comentário? Professor, desculpa, eu cortei. Não, era para passar para o Pedro mesmo. Nós estamos com um delayzinho, professora, na conversa, e eu acabo cortando a senhora durante a fala. A senhora me perdoa, tá? Fica tranquilo, fica sossegado. Vamos lá. Pedro, seu comentário, querido, por gentileza. É que a gente estava comentando, né, sobre, por exemplo, o iFood, né, a Uber, e a Uber, por exemplo, é que é uma questão muito minha, tipo assim, eu não sei se eu conseguiria, cara, trabalhar como desenvolvedor lá, porque, assim, eu tenho parentes, amigos também que trabalham na Uber, e toda atualização do aplicativo, toda vez que a Uber faz alguma coisa, é para dificultar a vida do trabalhador, da Uber. Nossa, é muito sacanagem, né? Então, tipo assim, o meu tio estava me falando, né, que ele acompanhava um canal lá que ele dava dica, tipo, era um canal que dava dicas, né, para motoristas, para os Ubers, né? E, tipo, não era nada que era para burlar alguma coisa, né? Nenhuma brecha ali que a Uber tinha deixado, que eles estavam explorando, nada. Era só uma forma ali de você conseguir se sair melhor no seu trabalho ali, as avaliações, tudo mais, tudo. Assim que isso começou a viralizar um pouquinho, a Uber descobriu, lançou a atualização, cortou isso tudo do pessoal. Sim. E aí ficou ainda mais difícil para eles, né? Então, tipo, é bem complicado, assim. Eu não me sentiria bem desenvolvendo, né? Cair numa demanda para mim, um projeto para mim atrapalhar a vida do pessoal que estava fazendo isso. Né? É muito louco, né? Professora Melissa, se eu complementar o comentário do Pedro aqui, eu vou me exaltar e vou arrumar problema para a faculdade, porque esse vídeo vai para o YouTube. Eu prefiro me ausentar do comentário, porque eu só tenho críticas em relação ao Uber, né? Vou fazer um único comentário aqui que eu acho que não é tão absurdo, mas a Uber faz tantas campanhas de inclusão social e esquece de incluir socialmente o seu próprio colaborador, o seu colaborador mais importante, que é o motorista, né? Tipo, é parecido, professor, eu concordo com a senhora. A senhora está me revoltando com relação ao iFood. Eu tô começando a ter uma opinião ruim também sobre o iFood. Realmente, a senhora tem toda a razão. Professor, deixa eu ler mais alguns. Pessoal, se alguém quiser comentar, nós temos mais alguns minutinhos, a gente vai encerrar a aula por volta das 9h30. Professora, mas a senhora quer seguir? A senhora tem horário em outra instituição? A senhora tem horário... Não, eu 9h30 tenho horário, infelizmente... Perfeito. Meu horário, 9h30, eu tenho outro. É verdade. Pessoal, então... aí os cupons, né? E os cuponzinhos do iFood, né, Luiz? Eu sou um hipócrita, eu sei, eu gosto dos cupons. Gente, mas ó, é o que eu falo, né? Eu não tô... Nossa, eu não tô... Desculpa, eu vou falar uma palavra, eu não tô aqui para cagar regra para ninguém, não. A gente está falando sobre responsabilidade social e a gente está... conversando sobre várias coisas, né? Mas é isso. Eu também, às vezes, eu uso Uber. Aqui em Maringá, até porque não é nem a questão do táxi, eles demoram pra caramba, sabe? Eles não estão organizados, então é muito mais fácil eu pegar Uber. Então, assim, se eu ia pra rodoviária, eu estava atrasada. Eu vou usar o Uber, entendeu? Se um dia eu falo que eu não uso o iFood, se eu precisar, gente, é essa vida. Não sou hipócrita de falar assim, sabe? Pelo amor de Deus. Exatamente. Entendam. Pessoal, vamos encerrar. Alguém quer fazer mais um último comentário aqui? Tá tudo certo. Professor, acho que a gente já está com o horário bem avançado, né? Gente, foi muito bom, foi essas aulas, eu gostei demais. Foi a primeira turma que eu assumo, assim, na Facint, então, assim, foi muito especial. Agradeço muito vocês pela participação, pela acolhida, nossa, a maneira que vocês me trataram, por ter seguido nas redes sociais, por ter se inscrito no meu canal do YouTube. Muito obrigada mesmo, viu?
Imagina, professora Melissa. Eu agradeço a participação da senhora. A senhora é sempre bem-vinda nas aulas, tá, professora? Sempre que a senhora quiser participar com a gente aqui, vamos organizar um conteúdo legal para o pessoal. É só me convidar que eu vou. A senhora está mais que convidada. As próximas disciplinas já vou conversar com a professora Josislane para convidar a senhora para ministrar, com toda certeza. A gente vai ter mais disciplinas, tá, pessoal, dessa área, da área de comunicação. A gente tem sustentabilidade também, então vamos convidar a professora Melissa para os próximos encontros. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, por ter a senhora aqui. A aula foi não somente para os alunos, mas para mim, acrescentou demais. Muito, muito legal mesmo, professora. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Beleza? Pessoal, então vamos encerrando aqui. Quero agradecer a participação de todos. Obrigado por ter participado de todos os encontros aqui, sempre muito cheio, pessoal muito ativo. Então, professor, os alunos são sempre assim, a senhora é sempre muito bem-vinda e muito quista aqui para o curso ADS, para o curso de Engenharia de Software, ok? Gente, obrigado mais uma vez. Desejo a todos uma ótima semana, bom descanso, que Deus abençoe a todos e até amanhã na nossa aula de redes. Fui, até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.